Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Há um tempo atrás aqui no canal eu fiz um vídeo montando os 5 melhores Dream Teams de clubes europeus, as 5 melhores seleções da história desses 5 clubes, na minha opinião. E eu perguntei no fim do vídeo se vocês queriam que eu fizesse algo parecido, só que com clubes brasileiros. Os poucos que se manifestaram favoravelmente, queriam que eu fizesse esse vídeo, mas eu resolvi mudar a ideia. Por que me limitar a 5 clubes quando eu posso fazer dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro? E é isso que eu vou fazer, só que eu vou dividir em 3 vídeos, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar dos 4 grandes do Rio de Janeiro: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Na semana que vem, dos 4 grandes paulistas: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E aí, daqui a 2 semanas, os 2 grandes do Rio Grande do Sul e os 2 grandes de Minas Gerais, beleza? Se você já é inscrito, muito obrigado. É novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero conquistar sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convidando a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Então, sem mais enrolação, que a gente vai começar em ordem alfabética com o meu clube do coração, com o Botafogo, que é um clube muito difícil de montar um Dream Team como esse, porque, modéstia à parte, é um clube que tem muitos ídolos, embora infelizmente nem tantos recentes assim. Mas eu vou começar com um ídolo recente no gol, que é o Jefferson, que é o maior ídolo da minha geração e, na minha opinião, superou o Manga, que é considerado, né, o goleiro histórico do Botafogo por muitos. Em muitas listas eu vi esse goleiro, né, o Manga, né, sendo dono da posição absoluta no Botafogo, mas aqui ele vai ficar como uma menção muito honrosa, porque para mim o Jefferson ultrapassou ele na condição de maior goleiro da história do Botafogo. É o 3º jogador que mais vestiu a camisa do Alvinegro, é o último jogador que defendeu a seleção brasileira numa Copa do Mundo, sendo o Botafogo o clube que mais cedeu jogadores à seleção em Copas. É um jogador que, enquanto estava na seleção, negou propostas de outros grandes clubes do Brasil e da Europa, quando estava no auge da carreira, para ficar no Botafogo numa Série B. Então acho que a idolatria do Jefferson, de toda uma geração, inclusive da minha, já credencia ele para essa posição aqui de destaque, beleza? Mas com todo respeito à história do Manga, que é outro goleiro espetacular do futebol brasileiro. Josimar na lateral direita, uma posição muito difícil também de se escolher um jogador, ele que jogou ali nos anos 80. Eu cogitei até colocar 3 zagueiros, o Nilton Santos como um 3º zagueiro, encaixar o Marinho Chagas, né, na ala pela esquerda, mas fui de Josimar na lateral. A dupla de zaga um pouco mais de eras mais modernas, né, com Wilson Gotardo e Gonçalves, e o próprio Nilton Santos, que não poderia faltar na lateral esquerda. Didi e Gerson, 2 cracassos, né, no meio campo, 2 médios volantes. O Garrincha na ponta direita. Jairzinho, que foi ponta direita na seleção na Copa de 70, mas na verdade era um centroavante, né, jogando ao lado do Túlio Maravilha, o grande ídolo do título mais importante do Botafogo brasileiro de 95. E na ponta esquerda o Paulo César Caju, que também poderia jogar como um meio-campista. E aí menções honrosas: o próprio Manga, o Carlos Alberto Torres, que aparece em muitas listas históricas do Botafogo, mas tem pouquíssimo tempo de casa, né, para poder ser credenciado a essa posição. É o melhor lateral esquerdo da história do futebol brasileiro, da história do futebol mundial, mas no Botafogo não jogou tanto tempo assim para ser considerado o melhor da posição, que já vestiu a camisa do clube, né? Então fica aqui só de menção. Mauro Galvão, excelente zagueiro. Sebastião Leônidas, também zagueiro, é outra menção que deve ser feita. O Marinho Chagas, que eu já disse, né, grande lateral esquerdo. E aí um festival de grandes atacantes, né? Amarildo, Quarentinha, que é o maior artilheiro da história do clube. Heleno de Freitas, que virou até filme, um dos primeiros grandes ídolos do Botafogo. Maurício, que foi o cara que encerrou aquele jejum, né, de 21 anos sem grandes conquistas. E Zagallo poderia ser também um ponta esquerda titular, tem estátua lá no estádio Nilton Santos, mas talvez tenha sido mais importante até como técnico do que como jogador propriamente dito. Então esse é o Botafogo, escalado no 4-4-2, dá para visualizar um 4-2-4
também o melhor Botafogo de todos os tempos, na minha opinião, beleza? Seguindo agora para o Flamengo que eu escalei num 4-2-2-2 e é um time que tem muito como base o grande Flamengo, né? Campeão da Libertadores e campeão mundial de 81, mas com algumas outras figuras também fazendo ali presença. O goleiro é o Raul Plasma, lateral direito, o Leandro, um dos melhores, né, da história do futebol brasileiro. Olha que dupla de zaga sensacional, Moser e Aldair. Aldair é um daqueles que fogem um pouquinho do time de 81. E o Júnior, lateral esquerdo, Júnior Capacete, que inclusive poderia estar aqui como meio campista, ele que chegou a ser o principal jogador de uma conquista de campeonato brasileiro pelo Flamengo, já na terça final da carreira, jogando como um meia. Uma histórica dupla de volantes, né, Andrade e Adílio. Zico, que é o dono desse time, né, não poderia faltar de jeito nenhum. E aqui já começa uma era mais moderna, mais contemporânea do Flamengo. Arrascaeta na meia esquerda, Gabigol no ataque ao lado de Adriano Imperador. Menções honrosas: Júlio César no gol, Juan na zaga, Zizinho, que era ídolo do Zico, no meio campo. O Petkovic, num primeiro rabisco, entrou no meu time, mas em algumas discussões eu até defendo que o Arrascaeta é mais jogador e é mais importante para a história do Flamengo do que o Petkovic, que é muito marcado pelo gol de falta lá no minuto 43 contra o Vasco, no Campeonato Carioca. Depois ele voltou para ser campeão ao lado do Adriano, do Brasileiro de 2009, também muito importante, mas não é mais jogador do que o Arrascaeta, né, que briga para ser o maior gringo que já jogou no futebol brasileiro, e principalmente pela sua passagem no Flamengo. Somara também a passagem dele pelo Cruzeiro. Na minha seleção histórica do Flamengo tem o Arrascaeta e o Petkovic apenas mencionado, beleza? E outros dois grandes gigantes atacantes, né? Romário, que voltou para o futebol brasileiro através do Flamengo quando estava vivendo o auge da carreira, pós-Copa de 94, pós-prêmio de melhor jogador do mundo, porque ele queria voltar a jogar no futebol brasileiro, mas não foi tão brilhante no Flamengo do que como foi em um outro clube que nós vamos listar ainda nesse vídeo. E o Nunes, que foi o cara que fez os 2 gols do título mundial, né? 2 dos 3, na verdade, lá contra o Liverpool, no Japão, em 81, mas eu já ouvi de muitos flamenguistas que ele não era assim um primor de qualidade técnica, como a história, conforme ela vai se afastando, conta. Então eu coloquei o Nunes aqui com uma menção muito importante, mas a dupla de ataque é Gabigol e Adriano, beleza? Vamos passar agora para o Fluminense, que também vai jogar, também vai ser escalado num 4-2-2-2. E aqui nós temos Castilho no gol, esse incontestável, para muitos até o maior ídolo da história do Fluminense. Nas minhas pesquisas ele aparecia muitas vezes assim considerado como o maior jogador da história do tricolor das Laranjeiras. Carlos Alberto Torres, o melhor lateral que esse país já produziu, começou a carreira no Fluminense e por lá jogou muita bola. Aqui não há nenhuma dúvida que ele é o lateral direito do time. Edinho e Ricardo Gomes na zaga, e o Branco na lateral esquerda, também um excelente jogador para essa posição. A dupla de volantes é a mesma do Botafogo, Didi e Gerson. Tamanha qualidade desses dois cracassos que jogaram pelos dois clubes. Mais à frente o Romerito, numa espécie de meia direita, encostando ali no ataque, e o Rivelino na meia pelo lado esquerdo. E aí a dupla de ataque, que poderia ser o casal 20, Washington e Assis. Mas o companheiro do Assis aqui vai ser o Fred, não tem jeito. É ele, talvez ali o segundo maior ídolo da história do Fluminense. Inclusive, ele ilustra o Fluminense aí na capa do vídeo que a gente escolheu. Um cara também que fez com que uma legião de torcedores, uma geração inteira, né, de tricolores surgisse, porque foi na era Fred que o Fluminense conquista ali 2 campeonatos brasileiros em sequência, consegue ser presença constante também na Libertadores, isso tudo na última década, né, na década 2010. Então é um cara muito importante aí para a história do Fluminense também. Menções honrosas: Félix no gol, Thiago Silva, o monstro, na zaga, Conca, personagem importantíssimo da conquista do Brasileiro de 2010, no meio campo,
O Washington, que era o grande parceiro do Assis no ataque, formavam ali o casal 20. Esse não é o Washington Coração Valente, tá? Que também poderia ser mencionado, mas esse Washington aqui que a gente tá falando é outro. E Ezio, né, o Super Ezio, também outro grande atacante da história do Fluminense, precisa ser mencionado com toda certeza. A gente encerra o vídeo de hoje montando o time histórico do Vasco da Gama, que eu escalei num 4-3-1-2, poderia ser também um 4-3-3, mas como tem dois centroavantes no time e um segundo atacante, eu fiz com que esse segundo atacante jogasse ali por trás dos dois centroavantes, uma espécie de ponta de lança moderno, né? Mas enfim, vocês vão entender por que não dava para abrir mão de nenhum desses centroavantes, né? Essa seleção aí do Vasco também ficou muito forte. Carlos Germano no gol, Luiz Carlos Wink, ou Vink, não sei como se pronuncia, na lateral direita, o Bellini na zaga ao lado do Mauro Galvão, aqui o Mauro Galvão aparece como titular, e o Felipe, maestro Felipe, que é outro que também veio jogar no meio campo no terço final da carreira, mas aqui ele aparece de lateral esquerdo. Danilo Alvim, um dos grandes personagens do Expresso da Vitória, é um dos meio-campistas, é o primeiro volante. O Luizinho é o segundo volante, jogando ali um pouco mais pela esquerda. Juninho Pernambucano, que teve algumas passagens, né, pelo Vasco, nas últimas chegou a jogar como um médio volante ali, que era um camisa 8, um meia pela direita, e ali fechando o losango do meio campo, mas abrindo um ataque, o Edmundo, que era um segundo atacante, não poderia ficar de fora do time e não dava para abrir mão de um desses dois centroavantes, Romário e o Roberto Dinamite, simplesmente os dois jogadores que têm estátua em São Januário. Menções honrosas, o goleiro Barbosa, o lateral direito e também volante, que hoje inclusive é técnico do Vasco, Jorginho, o Orlando, zagueiraço inclusive de seleção brasileira, Mazinho na lateral esquerda, o Pedrinho, grande comentarista, Pedrinho, hoje em dia, que sofreu muito com lesões e por isso não aparece no time titular, e o Vavá, também atacante bicampeão do mundo, marcou gols em 2 finais de Copas, outro jogadoraço aí do Vasco da Gama, da história riquíssima do Vasco da Gama. Essa é a seleção do Vasco. E aí, galera, qual dessas 4 seleções é a mais forte, né, da história do futebol carioca? O que você mexeria em cada uma delas? Lembrando que eu pesquisei bastante, né, para poder montar essa lista, conferi outras listas que já foram feitas, coloquei a minha opinião aqui e ali também, observando os grandes jogadores. Alguns eu vi jogar, outros não. Se você teve a felicidade de ver a maioria deles, pelo menos, jogar, você tem total autoridade, né, voz, né, ativa, lugar de fala para poder comentar, discordar e montar a sua seleção, principalmente se for o seu clube do coração. Lembrando que eu vou criar uma playlist para essa série aqui. Esse é apenas o primeiro episódio dela, onde eu montei as seleções do futebol carioca. E na semana que vem nós vamos montar as 4 seleções dos grandes clubes de São Paulo, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!